Na vastidão de uma floresta exuberante, onde o canto dos pássaros e o murmúrio das folhas criavam uma sinfonia natural, vivia um lobo que era conhecido por todos, mas compreendido por poucos. A floresta era um lugar vibrante, cheio de cores e sons, onde os animais se reuniam para brincar e socializar. No entanto, o lobo, de pelagem densa e olhos penetrantes, passava seus dias à margem dessa comunidade. Seu tamanho imponente e a sombra de sua presença faziam com que os outros animais o evitassem. O lobo, ciente de sua reputação temida, mantinha-se distante, observando com um olhar melancólico a alegria que se desenrolava ao seu redor. Enquanto as raposas corriam, os cervos pastavam e os esquilos brincavam, o lobo permanecia solitário, seu coração pesado com a tristeza da rejeição. Apesar de sua aparência ameaçadora, o lobo possuía uma natureza gentil e uma alma sensível. Ele passava suas noites sob as estrelas, refletindo sobre o motivo de sua solidão. Sua presença, embora grande e imponente, era marcada por uma profunda tristeza, pois seu desejo mais ardente era se conectar com os outros e encontrar um lugar onde pudesse ser aceito e amado. Uma tarde, enquanto o lobo vagava pela floresta, um som agudo e desesperado atravessou o ambiente tranquilo. Era um chamado de ajuda, um som que parecia estar cheio de angústia e desespero. O lobo, alertado pelo som incomum, seguiu o som até encontrar um pequeno pássaro preso em uma rede de caçadores. O pássaro, com penas brilhantes e olhos arregalados, se debatia inutilmente para se libertar. O lobo se aproximou com cautela, sabendo que sua presença poderia ser mal interpretada. Seus passos eram lentos e silenciosos, e ele fazia o possível para parecer menos ameaçador. O pássaro, vendo o lobo, estava inicialmente aterrorizado, mas ao perceber a determinação no olhar do lobo, começou a relaxar um pouco. Com suas garras fortes, o lobo cuidadosamente começou a trabalhar para desfazer a rede que prendia o pássaro. Enquanto trabalhava, o lobo pensava sobre os riscos que estava correndo. Embora sua intenção fosse ajudar, ele sabia que isso poderia ser visto como uma tentativa de ganhar a confiança dos outros animais. Com cada movimento delicado para libertar o pássaro, o lobo esperava que sua verdadeira natureza, uma de bondade e compaixão, se revelasse. Finalmente, com um último esforço, o lobo conseguiu soltar a rede e libertar o pássaro. O pequeno animal, agora livre, olhou para o lobo com uma mistura de gratidão e apreensão, mas ainda assim agradeceu com um canto suave. O lobo observou o pássaro voar para longe, seu coração batendo mais rápido com uma sensação de realização. Talvez, pensou ele, este ato de bondade pudesse ser o começo de uma nova fase em sua vida solitária. A notícia da intervenção do lobo se espalhou rapidamente pela floresta. O pássaro que havia sido salvo tentou compartilhar sua experiência com os outros animais, falando sobre a bondade e a coragem do lobo. No entanto, a desconfiança e o medo ainda prevaleciam entre os habitantes da floresta. Quando o lobo se aproximou da comunidade para explicar o que havia feito, ele foi recebido com olhares desconfiados e murmúrios de desaprovação. As raposas sussurravam entre si e os cervos se afastavam, claramente desconfortáveis com a presença do lobo. O lobo, com um esforço para manter a calma, tentou se comunicar com os outros animais, explicando que sua intenção era apenas ajudar. O pássaro, agora mais confiante na defesa do lobo, voou ao redor, tentando persuadir os outros animais de que o lobo não era uma ameaça. No entanto, suas palavras pareciam insuficientes para mudar a opinião geral. Os animais lembravam das histórias passadas e dos momentos em que o lobo era visto como um perigo. E essas lembranças obscureciam qualquer tentativa de ver o lobo sob uma nova luz. Mesmo diante da resistência, o lobo não se deixou desanimar. Ele sabia que mudar a percepção dos outros levaria tempo e esforço, mas estava determinado a provar que sua bondade era genuína. Retirou-se para a margem da floresta novamente, seu coração pesado com a rejeição, mas com a esperança de que sua próxima ação pudesse fazer a diferença. Na manhã seguinte, a atmosfera na floresta mudou dramaticamente. Nuvens escuras se formaram no céu, e o vento começou a soprar com força, anunciando a chegada de uma tempestade poderosa. As folhas das árvores se agitavam violentamente, e a previsão era de que a tempestade atingiria com uma intensidade devastadora. Os animais começaram a se preparar para enfrentar o desastre iminente. Mas muitos estavam preocupados e confusos, sem saber como proteger-se adequadamente.
O lobo observou a agitação dos animais e percebeu que se a tempestade fosse tão severa quanto parecia, eles precisariam de toda a ajuda possível. Ele decidiu que, apesar da rejeição anterior, sua prioridade seria ajudar a proteger a floresta e seus habitantes. Com um grande esforço, o lobo começou a construir abrigos improvisados com galhos e folhas e ajudou a direcionar os animais para áreas mais seguras. Ele usou sua força e conhecimento da floresta para proteger os animais mais vulneráveis, os filhotes e os idosos. Enquanto trabalhava, alguns animais ainda olhavam com desconfiança, mas outros começaram a perceber a verdadeira coragem e altruísmo do lobo. A tempestade chegou com uma força impressionante, fazendo chuva torrencial e ventos fortes. O lobo continuou seu trabalho incansável durante a tempestade, seu corpo forte resistindo aos elementos para garantir que os animais estivessem protegidos. Sua bravura e determinação eram evidentes, e a necessidade de sobrevivência uniu os animais. Se esforçaram para trabalhar juntos para enfrentar a adversidade. Durante a tempestade, a força da natureza parecia implacável, e a situação se tornava cada vez mais desesperadora. O lobo, apesar de estar exausto e encharcado, continuava a lutar contra a tempestade, ajudando a manter os abrigos firmes e garantindo que nenhum animal fosse deixado para trás. Sua coragem estava se tornando evidente, e o peso de sua responsabilidade era visível em seus movimentos. Enquanto o lobo trabalhava para salvar os animais em perigo, o pássaro observava de um ponto seguro. Vendo o lobo arriscar sua própria segurança para proteger os outros, o pássaro decidiu que era hora de agir. Com um canto claro e decidido, o pássaro começou a relatar a verdade sobre o lobo a todos os animais que estavam se refugiando. Ele contou como o lobo havia ajudado a resgatar o pássaro da rede, como agora estava se dedicando a salvar a todos durante a tempestade. A revelação do pássaro trouxe uma nova perspectiva para os animais da floresta. A desconfiança que antes predominava começou a se dissipar à medida que eles testemunhavam a bravura do lobo e ouviam sobre suas boas ações. No entanto, a tempestade não dava sinais de que estava diminuindo, e o lobo continuava a trabalhar incansavelmente para garantir a segurança de todos. Finalmente, após horas de luta contra a tempestade, a força da natureza começou a diminuir. O lobo, exausto e molhado, observou a tempestade se dissipar e a calma retornar à floresta. Os animais, agora em segurança, se aproximaram do lobo, suas expressões de medo e desconfiança substituídas por gratidão e respeito. Com a tempestade finalmente passando, a floresta estava em um estado de recuperação, e o sol começava a brilhar novamente, revelando a extensão dos danos. O lobo, exausto, estava sentado ao lado de um abrigo improvisado, com a pele encharcada e seus músculos tensos de cansaço. No entanto, havia uma nova luz em seus olhos, uma mistura de alívio e esperança. Os animais da floresta se reuniram ao redor do lobo, agora começando a reconhecer sua verdadeira natureza. As raposas, cervos e outros habitantes da floresta se aproximaram com expressões de arrependimento e respeito. A liderança dos animais, que antes havia rejeitado o lobo, agora entendia a profundidade da bondade e coragem que ele havia demonstrado. O lobo observava silenciosamente, sentindo-se tocado pela transformação na atitude dos outros animais. O pássaro, voando em círculos ao redor do lobo, ajudou a transmitir a mensagem de agradecimento de todos os animais. Ele pousou ao lado do lobo e, com um canto alegre, expressou a gratidão de todos os que foram salvos. O lobo, tocado pelas palavras e gestos dos outros animais, começou a sentir um calor novo em seu coração. Gradualmente, o lobo foi aceito como um membro valioso da comunidade. Os animais ajudaram a restaurar a floresta, e o lobo trabalhou ao lado deles, agora com um lugar de pertencimento. Sua presença, antes vista com medo, agora era recebida com amizade e respeito. A floresta, unida pela diversidade, encontrou uma nova harmonia, e o lobo se tornou um símbolo de força e bondade. A amizade entre o lobo e o pássaro floresceu, e juntos, continuaram a proteger e cuidar da floresta. A história do lobo e sua transformação se espalhou, e os animais aprenderam a ver além das aparências, reconhecendo a verdadeira essência de cada ser. A floresta, agora em paz, começava a se recuperar dos danos causados pela tempestade. As árvores estavam lentamente se reerguendo, e os animais voltavam à sua rotina normal, com um novo senso de comunidade e cooperação. O lobo, que havia sido um solitário isolado, encontrou seu lugar entre os outros habitantes da floresta.
Os animais, gratos pela bravura do lobo, aprenderam a apreciar sua verdadeira natureza. A amizade entre o lobo e o pássaro se fortaleceu, e juntos, eles garantiram que a floresta permanecesse um lugar seguro e harmonioso. O lobo, agora aceito e respeitado, tornou-se um guardião querido da floresta, sempre disposto a ajudar e proteger. O lobo, com o calor da aceitação e da amizade ao seu redor, encontrou um novo propósito em sua vida. Ele não apenas encontrou um lugar para si mesmo, mas também ajudou a criar uma floresta mais unida e solidária. O pássaro, ao seu lado, simbolizava a importância da compreensão e da verdadeira amizade. A história do lobo se tornou uma lição valiosa para todos os habitantes da floresta. Eles aprenderam que, por trás das aparências e dos preconceitos, há sempre uma verdade mais profunda, esperando para ser descoberta. A floresta prosperou com a nova união e compreensão, e o lobo encontrou a paz e a felicidade que sempre desejara.